Arnaldo, eu, antes de mais nada, assim, quero agradecer demais a tua presença aqui por ter aceitado o convite aqui para a página Ciência da Meditação. Benefícios que eu vejo que, sei que são comprovados, poder mostrar isso para as pessoas, aprofundar mais sobre esse assunto e realmente trouxe uma grande inspiração. Então é um motivo mesmo de muita honra e alegria ter sua presença aqui. Aproveitando, então, Marcelo, queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal de casa da tua atuação, de onde que tu é. Eu já fiz uma breve apresentação, mas queria que tu fizesse um pouco aí para se apresentar aí para o pessoal que está acompanhando aí a nossa live. Bacana. Bom, é sempre muito difícil fazer uma apresentação, porque eu sou meio esquizofrênico, né, em termos de formação. Eu sou aquilo que se convenciona chamar de um polímata, né? Uma pessoa que gosta de beber em várias áreas, em várias fontes. Então, lá atrás, eu fiz educação física, fui surfista profissional, o que me levou para a educação física, e acabei me apaixonando pelo estudo do corpo humano. E daí, para estudar neurobiologia, foi um pulo, né? Eu fiz uma outra graduação de filosofia, né? Eu aprendi a gostar de filosofia por intermédio do meu pai, que deixou para mim como herança uma riquíssima biblioteca. Depois eu fiz um mestrado em farmacologia, fui estudar a ação de princípios ativos, de drogas medicamentosas no cérebro de pessoas idosas, com vistas a tentar diminuir o estresse. Depois eu fiz um doutorado na área de psicobiologia, que é a junção da psicologia com a biologia, para a gente compreender um pouquinho melhor as bases biológicas do comportamento humano. Psicobiologia é um sinônimo de neurociência, né? E depois fiz algumas formações de clínica, né, de psicoterapia, utilizando a filosofia para isso, a filosofia clínica. E hoje, basicamente, eu trabalho com o comportamento humano, né, tentando unir todas essas áreas. Eu trabalho fazendo atendimento psicoterapêutico na área de filosofia clínica. Eu trabalho com consultoria em empresa, na área de comportamento humano, de relações, de ética, de mediação de conflito, de linguagem. E dou aula, né? Sou um professor apaixonado, né? Então eu dou aula para curso de direito, de medicina, de educação física, de radiologia, praticamente todos os cursos, porque a minha disciplina sempre flerta com ciências humanas e eu estabeleço a ponte entre ciências biológicas também, né? Então eu falo sobre comportamento, filosofia, ética, sociologia, habilidades socioemocionais, né? Então eu gosto muito de me apresentar como um professor, né? Eu adoro dar aulas, adoro ministrar aulas, né? Mas tenho aí esse campo vasto de atuação na área do comportamento humano. A nossa live de hoje aproveitar até para falar aqui para quem está chegando aí, quem não viu, de repente caiu de paraquedas aqui na sala, é neurociências, filosofia, espiritualidade e meditação aplicada à saúde, né? Você tem especialidade, tem conhecimento em todas essas áreas, a gente vai tentar aí, ao longo dessa conversa, extrair um pouquinho aí dos seus conhecimentos que você pode oferecer aqui para a gente. Nessa parte, em relação à filosofia clínica, professor, o que viria a ser a filosofia clínica? Bom, filosofia clínica é todo conhecimento filosófico aplicado à prática, aplicado ao consultório. Na realidade, no meu ponto de vista, a filosofia nunca deveria ter deixado de ser clínica. Quando ela surgiu na Grécia, né, mais especificamente em Atenas, talvez em algumas cidades também, com os pré-socráticos, anteriormente ao movimento que deu origem mesmo à filosofia, que é com Sócrates, mas naquele momento a filosofia estava muito preocupada em resolver problemas do cotidiano, né? Problemas existenciais, problemas da convivência, né? Problemas que acometem a todos nós em determinados momentos da nossa vida. E a filosofia ela foi dando origem a inúmeras ciências. A própria psicologia, filha da filosofia, a própria biologia, né? Antigamente, todo o conhecimento ele era colocado dentro do escopo da filosofia. O tempo foi passando e a filosofia foi se transformando em algo acadêmico, meio que para iniciados, né? E, de certa forma, foi se transformando em algo hermético, em algo que aparentemente estava dissociado dos nossos problemas do cotidiano. Mas, na realidade, nunca se dissociou, se afastou um pouquinho.
A filosofia clínica, ela faz parte de uma tentativa que aconteceu aí há aproximadamente uns 50 anos, em praticamente todo o mundo, de filósofos que falaram, não, pera lá, nós também podemos resgatar aquilo que outrora foi a filosofia, aplicado à busca de uma melhor convivência. E daí começaram a pipocar consultórios pelo mundo, né? De orientação filosófica, de filosofia prática, aqui no Brasil, de filosofia clínica. Então pense numa psicoterapia, né, onde o filósofo clínico ele não vai falar para a pessoa o que ela tem que fazer ou deixar de fazer, mas ele vai pensar junto com ela, vai provocá-la a fazer reflexões até as raízes do problema, né? É uma delícia. Eu tenho atuado com filosofia clínica já há alguns anos, né? E eu acho que toda pessoa deveria fazer um processo de filosofia clínica para tentar se conhecer melhor, para perceber como que ela se constituiu durante a vida, como que ela estruturou o seu pensamento, como que ela foi absorvendo instrumentais para produzir movimento na vida, para produzir movimento existencial, que é o que a gente chama de submodos. Seria muito bacana que, ao término da adolescência, todos pudéssemos fazer uma sessão, né, um processo de filosofia clínica na entrada da idade adulta, né, e ali na entrada da terceira idade, para a gente ajustar o leme da vida, né, para não perder o sentido e o rumo que nós concedemos para a nossa existência. Eu adoro filosofia clínica, acho muito bacana. Em relação às neurociências, eu gosto muito, assistindo as tuas aulas no YouTube, aproveitar para falar que o pessoal que está assistindo tem um canal do Marcelo, né, no YouTube, tem muitas aulas assim que você fala muito, inclusive sobre a filosofia clínica, entre elas a neurociências também. Em alguns dos vídeos você fala muito que vê as neurociências como um grande guarda-chuva, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho disso para a gente, já para a gente ir fazendo o link depois da neurociências com espiritualidade, com a própria Uhum. filosofia. Bacana. Bom, na realidade o homem sempre intuiu que existe alguma coisa aqui dentro que é importante, né? A gente tem de 10 mil anos atrás alguns crânios com buracos que pressupõem algum tipo de neurocirurgia, a gente chama isso de trepanação, uma protoneurocirurgia, muito provavelmente para liberar o indivíduo de determinados demônios ou espíritos malignos que poderiam estar acometendo o indivíduo, né? Então, aqui interessante, né? A intuição de que aqui dentro pode estar a sede da alma, a sede da personalidade, da consciência. E o homem sempre investigou o cérebro, ainda que de forma rudimentar. A partir da década de 70, surge o nome neurociências, que contempla uma quantidade grande de ciências e que, de certa forma, se devotam a estudar os mecanismos cerebrais. Então, neurofarmacologia, neuroanatomia, neurofisiologia, e tudo isso junto, acompanhado de filósofos que se questionam a respeito de dúvidas que são atemporais, né? O que é a consciência, o que é esse euzinho que julga, inclusive, os pensamentos, que parece que consegue enxergar o fluxo dos pensamentos dentro da nossa cabeça. Então, a neurociência ela foi se desenvolvendo muito na medida que foram se desenvolvendo novas tecnologias de aferição do cérebro. Eletroencefalografia, magnetoencefalografia, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas, que conseguem, de alguma maneira, avaliar o padrão metabólico, o padrão fisiológico do cérebro vivo, quando o indivíduo está fazendo algum tipo de atividade. Ora, daí para alguns cientistas começarem a se perguntar, puxa vida, se a gente consegue analisar o cérebro do indivíduo dentro desse aparelho, vamos analisar o que acontece na dinâmica desse órgão quando o indivíduo está orando, quando o indivíduo está em atenção plena. Vamos comparar como é que funciona o cérebro de um budista com o cérebro de uma freira franciscana e de um indivíduo que não é devoto e não tem essas práticas recorrentes no seu dia a dia. Ou seja, a subjetividade ela começou a ser investigada com bases biológicas, o que é uma coisa muito bacana, porque a gente pode tentar conceder sentido para a nossa vida por intermédio de inúmeras interpretações, por intermédio da fé, né, da religião, por intermédio do senso comum, por intermédio da arte, por intermédio da filosofia, mas por intermédio da ciência também, que pode, por meio da neurociência, ajudar-nos a
entender que o nosso comportamento também tem uma base biológica, né? A gente também tem uma base biológica. Talvez a base biológica, diferente do que apregoam muitos neurocientistas, ela não seja a formadora da mente, né? Não existe evidência disso, de que o cérebro forma a mente, né? Que dá origem ao pensamento. Mas existe uma evidência muito significativa de que ocorre um paralelismo, né? Se você modificar o teu cérebro, se você lesar o teu cérebro, muito provavelmente você vai lesar ou alterar de forma drástica aquilo que nos constitui, o nosso jeitão de estar no mundo, a nossa personalidade, o nosso caráter. Mas, diferente da maioria dos neurocientistas, eu ainda intuo que o cérebro possa ser um receptor de algo que possa estar alhures, em outro local, transcendente, e que hoje a nossa ciência não consegue aferir, né? Porque se não existe prova da existência do transcendente, também não existe prova da inexistência do transcendente, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência. Então a neurociência hoje se presta para coisas muito práticas. Você, por intermédio de uma ressonância magnética, pode detectar, por exemplo, um aneurisma numa pessoa, né? E evitar que esse aneurisma ele venha a produzir danos e deletérios. Mas a neurociência também pode ser mais um subterfúgio para nossa curiosidade de entendermos quem nós somos, como é que a gente funciona. E a base biológica do comportamento também faz parte, né? Nessa busca incessante que todo ser humano tem para compreender a si mesmo. Legal demais. Enquanto tu falava a respeito dessa questão de que hoje, ainda de uma certa forma, é uma grande maioria, né, dos cientistas que entende a consciência como um subproduto do cérebro. Enquanto isso, eu lembrava, tem um livro do Amit Goswami, aquele físico, um PhD em física quântica, ele fala da questão do epifenomenalismo, né? Que quando você quer trocar a causa pelo efeito. Ele é um dos pesquisadores que acredita de que a consciência, na verdade, é quem gera o cérebro, de que a energia é quem estaria gerando a matéria. Mas o fato, pelo que deu para entender até nas tuas falas, é que hoje, observado cientificamente, até então, é de que ainda não há evidências de que seria o contrário. Como que está isso? E aí, nesse sentido, eu aproveito para te perguntar, de uma certa forma, tu já até deu uma pincelada, se a neurociência já teria mesmo respondido a todas as nossas dúvidas. Não, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Todo neurocientista sério que se preze, ele fala, olha, a gente está na pré-escola da compreensão do cérebro. E provavelmente a neurociência não vai responder às nossas dúvidas, né? As dúvidas mais basilares, em hipótese alguma, né? O que é a consciência, se nós temos liberdade deliberativa ou não, né? Se a alma humana de fato existe. Eu sinceramente não acredito. Eu acho que 99,9% da neurociência hoje ela tem um caráter muito prático, muito pragmático, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com os fundamentalistas em ambas as áreas, né? A afirmação, como o Amit Goswami, ele afirma categoricamente da primazia Ele da afirma. consciência. E não existe evidência científica para isso. Como também não existe evidência científica para uma quantidade enorme de afirmações, né? Inclusive de um neurocirurgião que eu gosto muito, chamado Henry Marsh, e ele fala assim, né, que a neurocirurgia ela prova que o pensamento ele tem uma base física. Mas assim, ainda que eu admire demais o Henry Marsh como neurocirurgião, e os neurocientistas, a grande maioria deles, eles são muito fracos em termos de filosofia. Fracos em termos de lógica. Eles são bons em técnicas, né, em produção de coisas muito práticas para nós, mas muito ruim em lógica. Vou dar um exemplo, né? Quando você monta um argumento ele precisa ter nexo de causalidade. Então vamos pegar um argumento muito singelo que tem em qualquer livrinho de filosofia de introdução, primeira página, né? Todo ser humano é mortal. Sócrates é um ser humano. Conclusão: Sócrates é mortal. Ou seja, a conclusão
ela emana, ela surge das premissas. Quando você pega um artigo científico em neurociência hoje, você vê assim, né? Estudamos cérebro, 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 cutucamos o cérebro, aferimos o cérebro, logo a mente... Aí você fala, não, 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 tem um erro lógico. Porque mente e cérebro são coisas muito distintas. Quando você está mexendo no cérebro, você está mexendo no cérebro e não na mente, e não num pensamento. Nunca ninguém pesou, quantificou, aferiu coisas que são inquantificáveis, como o próprio conceito de mente. E a gente vê esses erros lógicos, erros argumentativos lógicos em praticamente todos os artigos de neurociência. Se você está estudando o cérebro, a única coisa que o estudo do cérebro pode te garantir é que existe um paralelismo. Mexeu no cérebro, você pode ter uma repercussão naquilo que não se deixa aferir, que não é um dado positivo, que não dá para pesar, para quantificar, para medir. Por isso que eu acho que a interdisciplinaridade ela é muito importante, né? E existem alguns laboratórios que são interdisciplinares, né? E tem até um livro bacana, deixa eu ver se está aqui. Ó, tem um livro interessante aqui na minha mão, ó, Fundamentos Filosóficos da Neurociência. Só que é fundamentos filosóficos, mas com uma parcela muito pequenininha da filosofia, que é a filosofia analítica, que é a filosofia que lida com a linguagem. Mas é muito bacana o que esses autores tentaram fazer, porque um neurocientista e um filósofo se juntaram para tentar escrever um texto estabelecendo pontes entre um pensamento argumentativo, racional e lógico advindo da filosofia e um pensamento pragmático, né, prático, advindo das neurociências. O resultado foi muito bacana, né? Mas não é a filosofia como um todo que está sendo tratada aqui. É uma filosofia muito pequenininha, filosofia lá de Oxford, dos ingleses, e um ramo chamado filosofia da linguagem. Mas vale a pena para quem curtiu, tá? Entender um pouquinho mais dessas pontes. Eu acho que pode ser bem elucidativo. Maravilha. Falando de ponte, qual a relação assim mais objetiva do ponto de vista científico de que a espiritualidade ela existe de fato e ela funciona? Existir a gente sabe que existe, né? Para quem experiencia vai dizer a espiritualidade do meu ponto de vista, a forma como eu estou sentindo, vendo a vida, eu tenho plena convicção. Mas quando vai para a ciência, do ponto de vista neurobiológico, principalmente, dá para se perceber uma relação. Então, a gente precisa... Sócrates falava que o início da sabedoria começa com a definição correta dos termos, né? E esse termo espiritualidade é um termo muito escorregadio, né? Porque um ateu pode utilizar o termo espiritualidade, falar, pô, espiritualmente eu estou super bem. E o que ele pode estar querendo falar é que ele vê sentido na vida dele, é que ele seguiu a vocação dele, né? É que ele está em paz com as tomadas de decisão. Daí ele fala, espiritualmente eu estou bem. Então, espiritualidade ele pode ser sinônimo de religiosidade, pode ser sinônimo de busca de sentido de vida, pode ser sinônimo de experiências místicas e transcendentais. Eu entendo que você, quando usa o termo espiritualidade, está me provocando na reflexão do transcendente, de algo que vá além da matéria, né? De algo que flerta com aquilo. Oi? Inclusive do religioso também. Inclusive do religioso, né? A dimensão da fé mesmo, no sentido mais Então, literal. o que existe na realidade, né, é que a ciência, ainda que muitas pessoas acreditem que é um local de mentes muito abertas, não é, né? A ciência é um local e é um campo social humano. A filosofia já sabe disso, né? Thomas Kuhn escreveu um livro muito bonito falando dos limites da ciência. Então a ciência ela não é tão asséptica, ela não é tão limpinha e tão impoluta assim, a ponto de falar tudo deve ser pesquisado. Tem algumas coisas que são tabu, né? Tem algumas coisas que são vistas dentro do campo científico de uma maneira muito, muito pouco atrativa. Eu lembro, tem um neurocientista no Brasil, inclusive, olha só, ele escreveu esse livro aqui recentemente, O Oráculo da Noite, é o Siddhartha Ribeiro, né? E é um neurocientista muito, muito conceituado. Eu lembro que eu li um artigo dele há uns 10 anos, que ele falava o seguinte: enquanto a neurociência
não começar a estudar com seriedade as manifestações de projeção do corpo consciencial, os ditos desdobramentos, as experiências de quase morte, né? Vai ficar faltando alguma coisa dentro da neurociência. Vai ficar faltando alguma coisa na ciência, porque existem evidências e relatos, né? Relatos e mais relatos. No meu livro eu cito um trabalho muito bacana feito por um cardiologista, se não me engano, norueguês, há uns 15, 20 anos atrás, chamado Pim van Lommel, que ele faz uma análise das experiências de quase morte que ele teve contato no ambulatório de cardiologia, que é muito comum o indivíduo ter parada cardíaca e, quando ele é ressuscitado, muitos deles, se não me engano, tem que dar uma olhadinha, acho que 30% vinham com os relatos das experiências de quase morte. E aqueles relatos que são comuns, né? O túnel, a rememoração da vida, né? E o Siddhartha, assim como o Pim van Lommel, fala, caramba, meu, a gente precisa investigar isso, sem nenhum tipo de preconceito, né? Investigar de uma maneira mais sensata, mais ponderada, mais aberta. Isso não existe hoje na ciência, né? A ciência ainda é muito fechada, ainda tem um viés muito positivista, muito materialista, muito da imanência. E, sinceramente, eu também não acho que seja tão necessário assim a neurociência devotar atenção para isso, porque as experiências espirituais não são muito pessoais. Eu já tive as minhas. E, sinceramente, Paulo, eu estou um pouco me lixando, porque a ciência acha ou deixa de achar, né? E a pessoa que tem fé, né? A pessoa que teve algum tipo de experiência, né? Para ela isso basta. Porque a partir do momento que você quer provar cientificamente, de forma lógica e racional a tua fé, já não és mais um homem de fé, né? E eu acho, com firme convicção, cada vez mais, eu comecei falando isso no início da live, que o ser humano ele foi criando maneiras com as quais ele pode tentar atribuir significado e sentido para a sua vida. Você tem a arte, por exemplo, né? E muitas pessoas acabam atribuindo sentido para a própria vida, degustando arte, fazendo arte. Arte não é ciência. Senso comum também não é, né? Mas quantos aprendizados perenes que os nossos antepassados nos legaram e que a gente faz uso pela tradição, e mesmo não sendo científicos, eles resolvem muitas das nossas inquietações, né? Então, eu sou o defensor do seguinte: ciência, tá? Para os problemas científicos, né? Religião para os problemas religiosos, senso comum para os problemas advindos do senso comum. Quando a gente mistura tudo isso, a coisa acaba ficando um pouco confusa, né? Thomas Hort falava muito, né, dos dilemas. A gente pode criar falsos dilemas a partir do momento que eu analiso um aspecto por intermédio da ciência e você analisa por uma outra ótica de observador, só que a gente não sabe que estamos em posição de observação distintas. E daí a gente começa a brigar, né, quando não precisa, né? Mas eu vejo também com bons olhos aqueles poucos neurocientistas que falam, deixa eu dar uma pesquisada, vamos ver o que existe. Tem algumas evidências não tão sólidas, né, que durante experiências místico-religiosas, transcendentes, determinadas áreas do cérebro são mais ativas ou menos ativas. Mas o cérebro é um universo tão grande, tão vasto, que de fato a gente está só engatinhando nisso, só engatinhando, né? E algumas poucas experiências acabam tendo interpretações muito materialistas, né? Tem um autor que eu gosto muito também, que eu cito no meu livro, e é o Persinger, que fez vários experimentos há 15 anos com um capacete que produzia ondas eletromagnéticas em laboratório, né? E essas ondas eletromagnéticas elas produziam no laboratório experiências que eram muito parecidas com as experiências ditas místicas e religiosas que alguns de nós já passamos no decorrer da nossa vida. Mas a conclusão do Persinger ela é pobre, né? Que ele fala, olha, é tudo célula, é tudo impulso elétrico, né? Se você der um choquinho aqui,
né, você vai ter essas experiências e está tudo ocorrendo aqui dentro. Né? Eu acho uma conclusão preguiçosa. Acho uma conclusão preguiçosa. Né? Mas faz parte de tudo isso que contempla o comportamento humano e essa riqueza, né? Que é a experiência de estar vivo e ter essas experiências também ditas transcendentes. Muito bacana. A pergunta, assim, professor, foi, inclusive, até já para dar base também para as próximas perguntas, quando a gente for falar um pouco de meditação, porque eu lembro muito, nas tuas aulas, quando tu trazia sempre o exemplo da oração de uma freira franciscana, que os efeitos observados no cérebro dessa pessoa, através dos mapas lá, eram os mesmos efeitos positivos de um monge budista que tinha 10 mil horas de meditação, evidentemente com as suas diferenças, mas para mostrar que, tanto do ponto de vista tipo da filosofia ali do budismo, a forma como eles utilizam a atenção plena, como faz a prática, tem os efeitos positivos, para mostrar que a fé, né, a espiritualidade, ela move, ela está agindo no teu corpo biologicamente. Não é isso? Aí a Sim, pergunta foi nesse sentido, que eu gosto muito de quando tu fala dessa forma, porque faz a gente pensar na vida de uma forma de que ter uma fé, de que ter uma espiritualidade pode me fazer um ser humano melhor, pode me fazer um ser humano com menos ansiedade, evitar de repente uma depressão futura, algo nesse sentido. Pode me trazer saúde, né? sim, sim, perfeito. Mas olha só, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, né? E eu não lembro de ter tido esse cuidado quando eu dei aula para vocês. Né? O fato de uma freira franciscana ela apresentar as mesmas áreas ativadas que um budista, as mesmas áreas cerebrais, nos informa o quê? Ora, que durante a prece e que durante a meditação, as mesmas áreas cerebrais são ativadas. Né? Só isso que a experiência e a pesquisa nos mostra. A gente tem que tomar muito cuidado para não incorrermos num risco de falar, olha, todas as religiões são iguais, porque de fato não são. De fato não são. Né? As religiões são muito diferentes e partem de pressupostos muito distintos. Então, quando você vai falar com um padre, né, sobre o budismo, ele pode até respeitar, mas ele vai defender o cristianismo. Ele vai falar, olha, não tem nada a ver com o budismo. Porque o budismo, primeiro, não tem a ideia de Deus. Né? E, por meio da prática meditativa, nós, supostamente, expandiríamos a nossa consciência e teríamos a possibilidade de estar imerso numa consciência maior. O cristianismo ele já parte de uma coisa completamente diferente, né? Diferente de todas as religiões, aonde nós vamos até Deus, no cristianismo, Deus veio até a gente. Cristo é Deus, e não existe religião parecida com o cristianismo. Deus desce e fala, ó, eu vou passar um tempo aqui e vou ensinar vocês como é que vocês podem viver. Ou seja, isso já separa muito, né, a religião budista da religião cristã. Né? E a gente não pode ser leviano com os religiosos cristãos e nem tampouco com os religiosos budistas de falar, olha, porque ativou a mesma área, é tudo a mesma coisa. Né? Os dogmas são diferentes, os preceitos são diferentes, as experiências são diferentes, ainda que grande parte das religiões, eu acho que, além de nos aproximar do conceito de divindade, nos ajudam a ordenar a vida. A ordenar a vida. Existem inúmeros benefícios secundários de inúmeras religiões que muitas vezes alguns progressistas que criticam a religião se esquecem. Vamos pegar, por exemplo, o cristianismo. Né? Hoje, ninguém bate na tua casa e fala, eu vou pegar teu filho ou tua filha que é virgem, porque a gente vai sacrificá-lo em nome de um deus pagão qualquer. Né? Os sacrifícios humanos, eles deixaram de acontecer exatamente por causa do advento do cristianismo. Só que como faz muito tempo, muitos de nós já não somos mais gratos ao cristianismo por causa disso.
né, a gente esquece. Mas em toda a história da humanidade, em todas as civilizações, sacrifícios de animais e de gente, de pessoas, eram muito comuns nos cultos pagãos. O cristianismo acabou com isso. A igreja cristã, por exemplo, ela nos legou uma educação mais democrática, né? Porque as escolas começaram a se proliferar nas igrejas, que depois viraram universidades, né? Então, essa cisão que muitas pessoas falam entre ciência e religião, ela é uma coisa muito nova. Ela é uma coisa da modernidade, né? Porque o religioso cristão, por exemplo, ele sempre foi um buscador da verdade e sempre estimulou, inclusive, o desenvolvimento das universidades. Se a gente tem ciência hoje, por incrível que pareça, né, Paulo? Por incrível que pareça, é fruto da religião, né? E daí as pessoas podem falar, mas houve papa assassino, mas houve não sei o quê, né? Mas a gente não pode julgar nenhuma religião pelos traidores dessa religião, né? É a mesma coisa que julgarmos toda a engenharia do mundo com base nos poucos prédios que caíram, né? Somos imperfeitos, então sempre vai ter engenheiro imperfeito, professor que pisa na bola, né? E supostos líderes religiosos que de religiosos não tem nada, né? Mas eu não sei se explica, né, a tua pergunta, mas eu acho que são coisas importantes para a gente parar para pensar, né? Assim como a filosofia, como a arte, como a própria ciência, que pode nos ajudar a buscar perguntas sobre o sentido da vida, a meditação também poderia ser uma dessas ferramentas também que poderia nos ajudar a encontrar o sentido da vida. Veja bem, a pergunta vai mais do ponto de vista neurobiológico, falando que é a tua área onde tu se especializou nisso. Eu não vejo a impossibilidade de, por intermédio de práticas meditativas, as pessoas conseguirem encontrar um sentido para suas vidas. Eu só acho que é pouco provável de que isso seja remédio para todas as almas, né? Eu acho que o A sentido da panaceia vida... universal. Eu acho que a universalização é sempre muito preocupante. Eu gosto muito de um livro do Viktor Frankl, que era um médico, né, e que desenvolveu uma terapia chamada logoterapia. E o Viktor Frankl ele ficou preso em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial por 4 anos. E ele falou que era incrível quando a pessoa no campo de concentração ela perdia a esperança, consequentemente, né, ou talvez perdia o sentido da própria vida. Em um dia ela morria. E as pessoas que conseguiram sobreviver ao campo de concentração foram aquelas que se atribuíram um grande sentido. Tipo, eu não posso morrer antes de ver meu filho crescer. Eu não posso e não quero morrer antes de publicar o meu livro. Eu vou sair daqui. Eu vou me manter forte. Então, assim, sentido de vida é uma coisa muito particular de cada um de nós. E infelizmente, eu acho que o nosso processo educacional ele é muito falho nisso, e os pais também vêm falhando, porque muitos de nós estamos preocupados no que a gente vai fazer da vida e poucos de nós nos perguntamos quem que eu quero ser. Aristóteles já falava disso o tempo inteiro, né? Ele acreditava que todo mundo nasce com um determinado potencial e que esse potencial pode vir a florescer ou não. Mas a gente tem que se perguntar o tempo inteiro, essa é minha praia? Eu nasci para fazer isso? Porque às vezes a gente acaba fazendo coisas que não condizem com o nosso vocário, né? Vocário é uma palavra em latim, né, que é chamado, daí vocação. Todos nós provavelmente temos uma vocação, mas é dificílimo você encontrá-la. É dificílimo, você tem que se questionar o tempo inteiro, né? E uma vez identificando a tua vocação, é mais difícil ainda você conseguir atualizá-la no mundo. Aristóteles falava disso o tempo inteiro, né? Nem todo mundo vai atingir a sua excelência e a sua plenitude. Porque para atingir a excelência e a plenitude, primeiro, precisa de muito esforço, né? Um esforço incomensurável. Segundo, existe a fortuna, a sorte, o acaso que ronda. Eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo, Paulo. Vamos imaginar que na antiga Grécia tenha nascido um rapaz
que desde muito cedo ele falou: eu nasci para guerrear. Eu nasci para ser um guerreiro. Eu nasci para cuidar do meu povo. Eu nasci para cuidar da minha cidade. Eu nasci para ser parecido com um Ulisses, com um Aquiles, com um Hércules. E ele trabalha, e ele tenta desenvolver os seus hábitos, e ele tenta desenvolver as suas virtudes, e ele se empenha verdadeiramente naquilo, mas o tempo vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, e não tem guerra para ele guerrear. Ele nasceu em tempos de paz, e provavelmente morrerá como um medíocre. Não entrará para a história, não será lembrado. Né? Por quê? Porque o acaso rondou a vida dele e ele teve a má sorte de nascer em tempos de paz a atualização do guerreiro dentro dele simplesmente não vai acontecer. Né? Então, o sentido da vida ele é múltiplo e multifacetado. Né? Você pode estar no caminho certo, pode fazer tudo certo, mas nada garante que você vai florescer. Né? E Aristóteles fala disso com uma grande beleza no livro Ética a Nicômaco, que ele escreveu para o filho dele. Né? Não é à toa, né? que é um grande gênio da humanidade. Você vê, o cara escreveu isso 400 anos antes de Cristo e a gente ainda lê, ainda estuda, né? E ainda pensa a respeito de suas palavras. Né? Quando é onde muita gente se vê sem esperança, de uma certa forma, porque parece, aí é onde a gente parece que vê que essa subjetividade, essa experiência, essa alma, essa consciência, parece gritar ali dentro e a pessoa às vezes não sabe o que é. E aí, nesse sentido, hoje uma área muito falada, muito especulada, às vezes acredita até que mal colocada em alguns tipos de interpretações, a questão da neuroplasticidade, que fala sobre essa capacidade que a gente tem, que o cérebro tem de se modelar, de se readaptar e fazer uma coisa nova. Queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, porque eu vi há pouco nas tuas aulas também, tu falando um pouco disso, essa vontade, essa força de vontade que a gente tem de modificar, e se quiser, de fato, se modificar um hábito, fazer novas coisas, quebrando aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. A neuroplasticidade, né, só para os ouvintes que talvez não entendam desse termo, tem a ver com a enorme capacidade de reorganização do tecido cerebral. Né? Durante anos e anos, a gente nutriu a crença de que o cérebro era um local que se desenvolvia até mais ou menos uns anos e que depois as alterações elas seriam muito pouco prováveis. Né? E uma série de pesquisas que foram feitas há 30 anos, elas mostraram que a ligação, a conexão entre os neurônios, ela se dá mesmo em idades muito avançadas. Nós temos hoje o equivalente aí a entre 85 e 100 bilhões de neurônios, mas cada neurôniozinho pode fazer conexão com 7.000 outros, em média. Em média. Então, o número de conexões entre as células nervosas que supostamente produzem as redes que vão armazenar o nosso conhecimento e a nossa vivência vai para casa dos trilhões. É muita coisa. É muita coisa. É espantoso, é espantoso. Agora, a neuroplasticidade, ela não permite que a gente afirme, tipo, eu posso ser tudo. Não, você não pode ser tudo. Né? O fato do teu cérebro ele ser plástico não significa que ele é mágico. Né? Nós nascemos com determinadas inclinações, com determinadas tendências. Né? E essas inclinações e essas tendências, elas são inclinações e tendências de origem genética. Então você pode ter nascido com uma área do cérebro que, se for estimulada, ela pode ter muito mais facilidade para criar conexões do que uma outra área. Né? Então, os indivíduos nascem com inclinação para ciências exatas, com inclinação para ciências humanas. Se você nasceu com inclinação para ciências humanas e quer ser um matemático, você vai conseguir ser um matemático. Mas ninguém vai lembrar de você como um gênio da matemática. Muito provavelmente, os gênios de todas as áreas são aqueles indivíduos que obedeceram à sua inclinação, encontraram a sua vocação e trabalharam noite e dia, arduamente para atingir a sua arete, né, que é o termo grego para excelência, né, para prosperidade,
né? Ou eudaimonia, né? Que é um termo grego que mal e porcamente aqui no Brasil foi traduzido como felicidade. Mas não era isso que o Aristóteles queria falar. Né? Ou seja, a gente tem capacidade, sim, de aprender coisas novas, a gente tem capacidade, sim, de adquirir novas competências e habilidades, mesmo com idades avançadas, mas isso não significa que a gente pode ser tudo. E essa crença de que a gente pode ser tudo pode ser uma armadilha para mais lá na frente a gente cair em depressão. Né? Porque daí cai a ficha, você fala, caramba, não é bem assim. Né? Então, reconciliar-se com a sua própria finitude, a sua própria humanidade, né? As suas tendências, as suas inclinações e as suas vocações, tentar fazer o melhor dentro daquele pouco espaço que você tem para atingir o teu florescimento, eu acho que é o grande desafio de todos nós. Né? Então, o fato de o cérebro ser plástico não significa que você pode tudo, que você vai ser quem você quiser. Não é assim. Né? Eu fui surfista profissional durante muito tempo. Eu tinha as melhores pranchas, eu surfava em ondas boas, eu viajei, mas eu não cheguei nem nos calcanhares do surf do Gabriel Medina. Eu tive tudo. Tive tudo. E por que não cheguei? Ora, porque não era minha praia. Eu fui um bom surfista. Né? O Gabriel é gênio. Né? Kant é gênio. Né? Todas as pessoas que a gente lembra que nos legaram determinadas coisas que entraram para a história são gênios. Né? Nasceram para isso e tiveram a sorte de se aprimorar naquilo que eles nasceram. Gênio é a exceção, mas toda a humanidade depende dos gênios. Toda a humanidade depende dos gênios. Agora tem um gênio buscando, talvez, a produção de uma vacina para o Covid. Né? Nós nos apoiamos nos ombros de gigantes. Essa que é a verdade. Eu só sou muito bem intencionado. Eu sou um bom professor. Eu acho que eu sou um bom professor. Eu acho que eu tenho a capacidade de ler o que os gênios nos legaram, né, e apresentar isso de uma forma didática, palatável e digerível para os nossos alunos, né, para os meus alunos. Mas eu não sou um criador de grandes sistemas, né, eu não presenteei o mundo com nada novo. E acho que 99,99999% dos seres humanos está mais ou menos nessa faixa. No entanto, professor, para a questão assim, do cotidiano, das crenças limitantes que a gente tem, que comumente fica falando para nós mesmos, eu não consigo fazer isso, eu não presto para isso, eu sou ruim naquilo, eu não gosto disso, ele, ela não gosta de mim. Para essas pequenas crenças que a gente fica falando repetidamente e vai criando um certo padrão e vai ativando aí de repente impulsos elétricos nos neurônios, né? Existem formas, tipo, nesse sentido, de se quebrando essas estruturas, essas conexões, essas pequenas crenças, nesse sentido. Tipo, a gente falou da questão da exceção dos gênios, mas trazendo para o nosso cotidiano, assim, até aproveitando para essa fase agora que a gente está de pandemia, né, onde muitos pensamentos passam pela mente, mesmo assim, no sentido de que faz a gente, tipo, às vezes pensar em bobagem. E, de uma certa forma, a gente vê, né, muitas pessoas assim falando, estou com a cabeça pesada aqui porque eu não estou conseguindo centrar em determinados tipos de situações, relatando estresse, ansiedade. É nesse sentido, essas ciências que a gente está falando aqui, tanto como a própria meditação, a filosofia, as próprias neurociências, que sentido elas podem, de que forma elas podem nos auxiliar nesses tempos? É possível você amadurecer como pessoa, conhecer as suas próprias limitações, os seus automatismos, rever determinadas condutas que você sabe que são condutas viciosas e não virtuosas? Sim, é possível, mas é um trabalho árduo, é um trabalho de investigação, é um trabalho que precisa de um mestre, de um grande professor, né, de um grande filósofo que te pegue pela mão, de um grande líder espiritual. Então, sim, eu acho que sim, mas para você, de fato, superar crenças limitantes, eu acho uma boa psicoterapia, longa, investigativa, corajosa. E daí você tem que buscar um bom psicoterapeuta,
um bom filósofo clínico, e com coragem tentar compreender a si mesmo, por intermédio de razão, por intermédio de intuição, por intermédio de pesquisa, né, por intermédio de uma inversão, né, para compreender como você chegou a ser quem você é. Eu não acredito que meia horinha de meditação vai te ajudar 2 vezes por semana. Eu acho que isso é muito bacana para se contrapor à ansiedade, se contrapor a estresse. E daí a gente está utilizando, na realidade, uma técnica laicizada, né? Você busca no budismo, você busca nas religiões técnicas que são bacanas, né? Mas que eram e são ainda trabalhadas dentro de conceitos que são conceitos dogmáticos e religiosos, e você laiciciza isso, né? É uma mera técnica. E como técnica, serve muito para cuidar de determinadas fobias, né? De estresse, de palpitação, de pressão alta. Ou seja, a meditação hoje ela é inquestionavelmente boa no quesito saúde, dentro da biomedicina, né? Mas não vai ser essa prática de meia horinha por dia que vai, por exemplo, ajudar você necessariamente a superar crenças limitantes. Eu acho que aí o buraco é mais embaixo. Você tem que ser mais corajoso e assumir a tua responsabilidade de tentar amadurecer como ser humano, né? De tentar ampliar teu horizonte de consciência, de tentar beber em outras fontes para perceber que você não é o umbigo do mundo, né? Que não é o centro do mundo, que a gente está aqui para fazer um trabalho árduo de autoconhecimento e para tentar, acima de tudo, conviver. A ética é isso, né? É descobrir a vida que vale a pena você viver para melhor conviver. Minha tese de doutorado foi com meditação. Meditação para diminuir estresse, ansiedade e depressão em cuidadores de pacientes que tinham Alzheimer. Resultados extremamente positivos. Agora me diga, Paulo, o resultado positivo foi por causa da meditação ou por causa da relação que os meus voluntários tiveram comigo? Porque antes da prática, a gente batia um papo, a gente estava todo mundo no tatame, as pessoas dividiam tristezas, se amparavam mutuamente. Como é que você vai separar isso? Eu lembro que na aula, uma coisa que me impactou muito, tu falou que os teus maiores insights, os teus maiores estados meditativos, tu teve quando estava em cima da prancha, surfando ali, quando estava no mar ali. Fez várias técnicas de meditações, mas quando estava ali, sentia esse verdadeiro estado de atenção plena, né? Inclusive, esse exemplo que tu deu aí, tipo da sala ali, da interação, isso eu acho que, inclusive, é um dos motivos pelo qual o mindfulness, que é uma técnica assim que foi trazida, né, para o Ocidente, colocou o termo laico, enfim, fez todo o protocolo, que funciona, porque há muito essa interação, você passa a levar a meditação para o dia a dia, para as experiências que tu está fazendo ali, como tu Perfeito, estava fazendo em cima da perfeito. prancha, né? Ó, Professor, a gente Letícia falando tem. aqui, está tudo conectado. Tá mesmo, né, Letícia? Está tudo conectado, né? Você puxa um fiozinho, vai afetar tudo, né? É isso aí. Ó, professor, infelizmente o nosso tempo está chegando a um final aqui, porque o Instagram ele pode derrubar a live nesses dois Já já minutos vai aí. derrubar. Teve algumas perguntas aqui. Aí eu acho que de repente a gente pode deixar essas perguntas aí, de repente pode encontrar uma forma de tu responder depois, por mensagem, de repente o É pessoal só o pode chegar pessoal lá entrar no. em contato comigo, Marcelo com 2 L's, Arias, Marcelo Arias, da Nucalove, tá? Tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o YouTube, Marcelo com 2 L's, Arias, da Nucalove, e daí a gente bate papo por lá, Perfeito. E beleza? aproveitando aqui, para o pessoal que está aqui também, agradecer todos que entraram aqui na sala, né, que acompanhou. Teve muita gente que ficou interagindo mesmo aqui assim, É falar mesmo. para vocês justamente que podem entrar aí nas páginas, nas redes aí, tem muita coisa bacana lá no canal do YouTube, tem muitos vídeos assim que você fala muito sobre isso e está repleto de conteúdo bacana lá. Então, professor, agradecer demais a tua presença por tu ter aceitado o convite, com certeza trouxe muitos despertar aí para a gente, assim, ajuda a gente a pensar, a refletir um pouco mais sobre todas essas questões. Profunda gratidão mesmo. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo que participou aqui da live. Quem for me seguir nas mídias sociais, não fique bravo comigo. Eu sou cáustico, eu sou provocador, né? Eu trabalho com alguns temas que muitas vezes pode deixar o pessoal
com os nervos à flor da pele, mas eu sou assim, né? Não me queiram mal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Paulo, foi um prazer. A gente pode fazer outra a qualquer momento. É isso aí. Valeu, Tchau, professor. turma. Valeu, Valeu. galera. Tchau, tchau.